Olá, eu sou a Niodara Faria e hoje a gente está aqui no People2Cast para a gente falar, para a gente desmistificar um pouquinho algumas ideias que a gente tem sobre alguns conceitos corporativos, para ter um papo com pessoas especialistas, para tangibilizar e falar na aplicabilidade sobre alguns contextos. Eu tô muito feliz porque hoje eu tô com uma pessoa que é uma amiga, que é uma referência, que é uma profissional de referência, que é a Marina. Eu não vou falar muito sobre ela, porque a gente já vai começar essa apresentação provocando para que ela, em 90 segundos, ela fale um pouquinho, né, sobre 3 marcos da sua trajetória, uma desconstrução que ela teve na carreira e algo que ela precisou realmente ali desmistificar. Mas a Marina, ela é uma jornalista especialista em comunicação corporativa e diversidade e provoco para que vocês já conheçam um pouquinho do trabalho dela. Quero novamente dizer o quanto que eu tô honrado, muito feliz por estar com você, porque você sabe o quanto você é uma referência para mim e te trago essa provocação, então, em 90 segundos para você falar de 3 marcos da sua carreira, que não deve ser pouca coisa, algo que você precisou desconstruir e talvez algo que você ainda mantém, que você sente que você precisa perder aí nessa jornada. Perfeito. A honra é toda minha de estar aqui. Um prazerzão estar com você. Sabe que eu te admiro pra caramba. Você é uma referência enorme pra mim. Então, né, muito obrigada aí pelo convite. E vamos começar então. Então, 3 marcos da minha trajetória. O primeiro foi quando eu perdi minha mãe. Isso não é necessariamente vida profissional, mas eu acho que guia muito quem que eu me tornei depois disso, porque minha mãe morreu, eu tinha 18 anos, então aquela idade ali que você tá meio que descobrindo muita coisa. Então, eu acho que quem eu sou hoje tem muito a ver com isso. O segundo marco foi quando eu saí de Belo Horizonte, porque eu sou mineira de BH e vim morar em São Paulo. Tem 8 anos isso, então foi um marco também, porque é um rompimento de deixar a família pra trás. Na época eu namorava, então namorar à distância. Vim pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, que é... Sempre amei São Paulo, mas a gente sabe que o dia a dia, né, muitas vezes é pesado. E eu vim pra trabalhar. Então também teve essa questão, né, de vir pra conquistar um sonho profissional, que na época era ser repórter de um grande veículo. E o terceiro, eu acho que foi quando eu fiz a minha transição de carreira para deixar de ser repórter e começar a ser especialista de diversidade, equidade e inclusão, porque aí também foi um outro marco, foi uma mudança. Acho que esses 3, eles têm em comum isso. Foram grandes mudanças que na época foram muito difíceis, mas que hoje eu acho que elas construíram quem eu sou. Uma coisa que eu abandonei no meio do caminho, e ainda bem que eu abandonei, foi uma crença de que eu não servia para liderança. Eu tive uma experiência na faculdade péssima, sendo coordenadora de pessoas, e eu achava que aquilo ali era definidor, assim, que eu jamais conseguiria. E aí, depois, com o tempo, com a mentoria, fui entendendo que não era bem assim. Eu acho que a noção de liderança que eu tinha que estava equivocada e não era por aí. E uma coisa que eu ainda não desaprendi, que eu tento todo dia com terapia e com tudo mais, eu acho que eu vou gastar o resto da vida para isso, é não acreditar tanto nessa impostora interna que a gente tem, assim, sabe? De muitas vezes achar que eu não sou capaz e eu procrastino quando eu acho que eu não sou capaz. E aí, quando chega a hora de fazer, eu vou lá e faço e falo, poxa, dava pra ter feito sem sofrer tanto, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Perfeito. Mas pra gente começar, né, eu acho que a gente tem uma similaridade de 2 pontos interessantíssimos, né, que é a união da comunicação com a diversidade e a inclusão. Confesso que, particularmente na minha jornada, assim, quando eu olhei para esses 2 escopos, né, para essas 2 ferramentas, basicamente, eu falei como que elas podem, de fato, andar juntas, né, para que, de repente, eu me torne especialista em alguma coisa e isso ajude no meu trabalho. Como que você acha, por exemplo, que hoje ser uma profissional de comunicação, e não apenas uma profissional de comunicação, mas alguém que se comunica, né, de uma forma realmente muito clara, para tangibilizar narrativas, como que você entende que a comunicação ela pode ser uma ferramenta de apoio para a gente potencializar a diversidade, a inclusão, a sua aplicabilidade, né, assim como os outros subsistemas que vêm a partir da diversidade? Ótimo, eu acho que você falou a palavra certa. Eu acho que a comunicação ela é um apoio para a diversidade. Eu acho que ela nunca vai ser o assunto principal da diversidade, mas ela é um alicerce muito importante ali. Voltei a trabalhar com comunicação depois de me tornar especialista em diversidade, porque eu chegava nas empresas, e ainda chego, às vezes para resolver um problema ali de uma discriminação, uma exclusão, e eu via que assim, gente, tem problemas de comunicação que precisam ser resolvidos antes da gente chegar nessa questão de inclusão, e que estão muito aliados ali, porque às vezes é a comunicação que está falhando, seja a comunicação interpessoal aqui, a falha de uma comunicação inclusiva, que nada mais é do que a gente se comunicar de uma forma que minimamente respeite as pessoas, né? Assim, é o basicão. Sim. Ou de uma comunicação que as pessoas que estão na empresa, elas não entendem
o que a empresa espera delas. Então, a empresa espera o quê? Que você cumpra essas regras. Quais são as regras? O que é a política de diversidade? Como que isso vai acontecer? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Então, a comunicação, eu acho que ela é um alicerce muito importante ali para ir dando apoio. Seja internamente, que eu acho que é o mais importante. Então, formar as pessoas que estão dentro da organização para que elas consigam colocar em prática o que é política, o que é governança, né? O que a alta liderança decide lá atrás. E externamente também, claro, porque as empresas vão querer trabalhar a imagem delas e eu acho que se elas têm um bom trabalho em diversidade, justíssimo. Não é justo o contrário, mas se elas têm, justíssimo. Então, a comunicação ali é um apoio muito grande para ajudar a diversidade realmente ir para frente e trazer esses frutos e comunicar esses frutos, que eu acho também importante. Boa. Acho que dentro desse ponto, então, né, dessa união sobre diversidade, sobre inclusão, o que você sente que hoje acaba se tornando um gap, uma falha ou um erro quando a empresa tenta comunicar diversidade, né? Acho que a gente passou por um boom da diversidade, né? Especificamente ali na pandemia, que eu sinto que foi realmente quando a sociedade, no geral, entendeu o poder da diversidade e da inclusão para trazer isso ao holofote para tantas narrativas. E acho que muita empresa quis fazer muito mais pelo hype, e aí a gente tem sentido recentemente um certo recuo, porque não teve uma estratégia, né? E para mim, na minha opinião, é muito sobre essa falha de como isso foi comunicado e principalmente no entendimento. Então, o que você considera, de repente, que é um dos maiores erros, assim, quando a empresa vai falar sobre diversidade, comunicar diversidade? Eu concordo super com você. Eu acho que quando diversidade deu esse boom, assim, aqui no Brasil principalmente, é igual toda moda, né? Você acha que se você trata o assunto como a moda, você quer surfar nessa moda, porque é importante você fazer isso. Então, muitas empresas começaram a comunicar aí diversidade antes de fazer diversidade internamente. E aí, né, a gente caiu aí em vários problemas. E assim, quando a gente tem internet, rede social disponível a todo momento, isso fica muito mais gritante. É difícil você conseguir ser um empregador ali que vai fazer uma coisa muito feia dentro de diversidade e isso não vai aparecer em algum lugar. Claro, demora às vezes, mas tem casos que ficam muito evidentes. Tem um caso que eu adoro contar, que aconteceu comigo, quando eu ainda era funcionária de empresa, estava procurando um novo emprego. Eu fui selecionada para um processo seletivo, fiz ali várias entrevistas, estava já no fim do processo, numa startup super legal do mercado, assim, descolada. E eu já estava num momento que eu super entendia que diversidade era algo mega importante para mim. Então, chegou naquela última entrevista, assim, que era a última. Era uma sabatina com um dos fundadores da startup, a pessoa que era head de RH e a pessoa que seria um colega de trabalho se eu passasse para a entrevista. E aí, eu lembro que no final, eles, né, terminou a entrevista, eles falaram assim, você tem alguma dúvida? Eu falei, tenho, eu queria entender, assim, porque eu abri o site de vocês e eu vi que lá na primeira página, assim, tem a missão, visão, valores, tinha lá diversidade, tinha um banco de imagens de pessoas super diversas. Falei, queria entender o que vocês fazem. E aí foi tão constrangedor, porque assim, era pandemia, então foi online. Ninguém abriu o microfone. Ficaram aquelas 3 pessoas assim, uns 15 segundos. E eu assim, gente, travou, o que aconteceu? E aí, tipo, o fundador não abriu. A Head RH não abriu o microfone. Quem abriu foi a pessoa que seria o meu colega de área de comunicação. Falei, já tá errado aí, porque assim, liderança já não tá sabendo falar sobre o tema. E eu acho que ele abriu, coitado, porque ele deve ter ficado extremamente constrangido. E aí, na hora que ele abriu pra começar a falar, ele não sabia muito bem falar assim, então o fundador foi, interrompeu ele e falou assim, sabe o que é, Marina? É que a gente tem tanta coisa que se eu for começar a te falar agora, a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas depois, quando acabar aqui, a fulana do RH vai te mandar o nosso documento com as nossas políticas. Nem preciso dizer que nunca chegou esse documento, né? Eu também não passei para essa entrevista. E hoje eu ainda vejo essa empresa aí muitas vezes fazendo campanhas de diversidade. Então, eu acho que eu conto esse caso para exemplificar que isso acontece muito. Tá ali na página principal porque se achou que era atrativo para a marca empregadora colocar ali. Num momento como no ano passado, em que muitas empresas entenderam que não era tão atrativo assim, isso some, isso desaparece. Se agora, esse ano, a gente entende que é atrativo de novo, isso surge de novo e vai desse movimento. Claro que a gente está falando aí de empresas que são oportunistas e essa incoerência aparece. Então, eu acho que esse é um grande problema que a gente tem quando a gente fala de comunicação e de diversidade junto. Perfeito. E é legal você citar isso, porque eu acho que isso mostra uma falha, especificamente acho que em diversidade, porque quando a gente está falando de comunicação apartada, sem trazer esse pilar da diversidade, a comunicação ela sempre é planejada, né? A empresa se posiciona, ela constrói um posicionamento institucional, e às vezes, mesmo quando tem uma falha, aquilo precisa ser mantido até que se colhe os resultados para em algum momento recalcular a rota. Quando a gente fala sobre diversidade, parece que isso não existe, né? A gente começa a fazer, não dá certo, a gente para de fazer, a gente já comunicou e fica aquela incerteza do que de fato está acontecendo. Sim. Na sua visão, como que
essa diversidade, né? Porque é importante a gente falar que por mais que a gente tenha começado entendendo que diversidade era apenas sobre impacto social, hoje a gente entende, né, e de forma inquestionável, quanto que diversidade é sobre negócios. Sim. Diversidade é falar sobre times, né, de alta performance, é falar sobre quanto você tem um time realmente que consegue trazer perspectivas diferentes na construção de produtos, serviços, né, e soluções. Em que momento que você acha, ou quando, que essa diversidade, ela deixa de ser de fato um objetivo, um propósito realmente organizacional, para se tornar apenas uma performance, né? E uma performance sem estratégia, né? Aquela performance realmente que é só enquanto o holofote está ligado. Apagou as luzes, a gente deixa de fazer. Acho que o que acontece muito, eu acho que você vai concordar comigo, é que as empresas, muitas delas ainda fazem muitas coisas nas efemérides ali do ano, né? Então, chega o mês do orgulho, vamos lá fazer uma coisa. Tem, assim, já teve empresa que eu fui 2 ou 3 vezes em todo o mês do orgulho falar as mesmas coisas. Assim, a gente não consegue avançar, sabe? Eu tô há 3 anos explicando para as pessoas o que significa a sigla LGBTQIAPN+. E assim, a gente nunca vai avançar se eu tiver que continuar explicando para as pessoas o que é a sigla LGBTQIAPN+. E assim, é super válido. Você vai fazer uma primeira ação? Tudo bem, vamos colocar todo mundo na primeira página. Mas não dá pra gente parar pra pensar que 3 anos se passaram e a gente ainda tá com aqueles questionamentos que são super embrionários. Assim, a gente precisa ter esse avanço. Então, acho que isso é um dos grandes problemas, né? Se a gente filtra no que a gente está fazendo só para o mercado, só para a imagem, só para aquele ponto que a gente estava falando antes de parecer legal, de ter ali uma questão de marca empregadora, a gente vai chegar só nesse ponto. A gente vai chegar no momento que é para mostrar, a gente vai fazer mês do orgulho, aí vai chegar lá em novembro, vamos fazer mês da consciência negra, aí depois de janeiro vamos fazer trans travesti, depois março, mês das mulheres, e aí a gente não vai sair, a gente vai atirar pra tudo quanto é lado, e aí eu acho que o principal problema disso, que eu vejo muito hoje em dia, é uma sensação de exaustão dentro das organizações. Você vai conversar com as pessoas, aí você fala assim, tem mais um treinamento de diversidade, aí ela fala, mais uma hora do meu dia que eu vou ter que sair, parar de fazer o que eu tô sendo cobrado pelo meu chefe, pra ir lá ouvir uma pessoa falar qualquer coisa. Porque sim, acaba sendo qualquer coisa. Porque eu tô ali, falo, aí aquilo morre, ano que vem, ou eu ou outra pessoa vai no meu lugar falar uma outra coisa muito parecida com a que eu falei e aquilo vai morrer. Então, assim, fica a sensação de que tá se falando sobre isso o tempo inteiro, mas que não tá saindo do lugar. E, na verdade, a gente não tá falando sobre isso o tempo inteiro e, de fato, não está saindo do lugar. Então, acho que isso também prejudica muito até da pauta ir pra frente das pessoas quererem falar sobre isso. Sim, fica obrigatório, né? Algo que é Exato. pra ser realmente comprado, né? As pessoas entenderem a importância daquilo, acaba sendo forçado. Trazendo pra gente agora, né, pra nossa cadeirinha, pro nosso aconchego, você sendo uma mulher, né, e tendo seus recortes aí de ser uma mulher LGBTQIAPN+, o quanto que você sente que ter esses marcadores dificulta para que você trabalhe e para que você aplique, por exemplo, comunicação, né, e diversidade. Já tivemos o prazer de fazermos algumas ações aí, alguns trabalhos, né, juntas, e acho que a gente compartilha, né, de algumas nuances que a gente sente, né? A gente costuma falar que o reconhecimento, por exemplo, né, para um homem branco, cisgênero e heterossexual, que tem todos os marcadores, né, de privilégio na sociedade, é completamente diferente da nossa jornada, né? Para nós sermos reconhecidas, é uma outra jornada, é um outro caminho. Então, como que você sente que às vezes os seus marcadores fazem com que, de repente, a sua narrativa seja diferente, se você tenha passos a mais, como você sente realmente esse impacto? Eu acho muito curioso, para dizer o mínimo, assim, essa questão de pensar gênero em qualquer lugar, porque, assim, vou confessar, quando eu comecei a trabalhar com diversidade, eu até achava não que gênero, pensando em mim como uma mulher cis, era algo superado. Não era superado, mas eu falava, vai, gente, já avançou muito, né? Comparado com os outros pilares, poxa, a gente tá muito na frente. Até porque as organizações, geralmente, quando começam a trabalhar com diversidade, geralmente começam por gênero e a gente sabe quem elas estão falando quando é gênero. É uma mulher cis, branca, sem deficiência, heterossexual e por aí vai. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, eu até falava, eu acho que esse aqui é o que menos vou ter trabalho nas organizações para falar, assim, e, consequentemente, menos vou ter questões relacionadas a eu ser uma mulher falando disso aqui dentro. Mas, assim, a minha surpresa foi catastrófica, porque... E aí, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra específica ainda de gênero dentro de uma organização, eu cheguei em casa, assim, muito... Eu liguei pra minha esposa, lembro que eu fui pra outra cidade, eu liguei pra ela quando eu terminei e falei... Assim, eu acho que é um cliente que eu nunca vou voltar, ele nunca vai me convidar de novo, porque eu acho que foi horrível. E ela falou, por que foi horrível?
E ela falava assim, mas por que você foi assim? Porque você foi tão... Geralmente eu vou tensa fazer as coisas. Ela falou, você foi tão tranquila. Eu falei, não, eu fui tranquila porque eu achei realmente que eu ia falar de coisas que eram muito óbvias pra todo mundo. E aí, assim, foi horrível, porque eu abri um PPT pra falar numa palestra, aí você pensa, né, o PPT tem a capa, depois tem a segundo slide ali, a minha apresentação, e o terceiro começa a palestra. Do terceiro em diante, eu não consegui falar mais. Porque toda hora que eu abri a boca pra falar, tinha uma pessoa ali que eu entendi que era um cara de um alto escalão, e depois eu confirmei que era, que ele não me deixava falar. Ele me interrompia todos os momentos pra contrapor coisas que eu estava falando. E assim, eram coisas muito básicas que eu estava falando. Aí virou um momento que qualquer coisa que eu falava, eu acho que ele sentia necessidade de contrapor. De chegar num ponto de virar burburinho na sala, assim, todo mundo ficava cochichando e eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, no final, foi tão engraçado, porque eu passei um vídeo, que geralmente eu passo do Porta dos Fundos, que é um vídeo humorístico, super, pra explicar aqueles termos que a gente fala de mansplaining, etc., mostrar como é na vida real. E aí eu lembro que todo mundo começou a rir e virar pra ele e falar assim, olha exatamente o que você fez com ela aqui a palestra inteira. E aí, depois, quando eu fiz peguei o feedback da galera de avaliação, isso veio, assim, preenchido em vários formulários. De, olha, joga o vídeo pra frente, para as pessoas terem mais constrangimento de fazer isso, porque, assim, foi insuportável. Teve uma outra experiência que eu tive também, foi uma empresa que ela fez tipo um summit, assim. Então, tinham 3 painéis. Eu ia fazer um outro cara ia fazer outro e um outro cara ia fazer outro. E assim, no meu painel, o CEO se sentiu, né, à vontade suficiente para pedir para dar um depoimento. Aí ele foi lá na frente e ele começou a falar sobre, para eu não me sentir ofendida, mas sobre como outros temas eram mais importantes do que o que eu tava trazendo. Sendo que, assim, a empresa dele me contratou, tava me pagando pra estar ali. Então, assim, era um mínimo muito equivocado, assim. E aí ele falava assim, não se sinta ofendida, né? Esse tema é legal, mas, assim, tem outros temas mais importantes pra gente discutir, assim. E aí, obviamente, eu fiquei lá pra acompanhar os outros 2 painéis e ele não fez isso em momento algum. Então, assim, são coisas muito bobas. Se eu falo assim pra qualquer outra pessoa, é o que eu falei, se eu comparo isso com outros recortes de diversidade, isso é bobo, mas é absurdo como ainda acontece e eu não estava nem um pouco preparada pra lidar com essas duas situações, assim, sabe? Então, eu acho que ser mulher nessas áreas, em qualquer outra, ainda tem muitas dificuldades, mas, obviamente, eu sei que isso que eu passei é 0,0000, porque eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher LGBT, mas isso não tá tão estampado em mim de uma forma que, se eu não quiser falar, as pessoas não vão saber. Então, são coisas que ainda me colocam num lugar de conforto ali, mas ainda assim esse lugar de conforto é muito desconfortável. Então, obviamente, isso respalda no meu trabalho. Hoje eu já consigo lidar melhor, né? Depois dessas 2 sessões aí, eu fui pra terapia e falar assim, tá, o que eu vou fazer nessa situação pra não me diminuir, assim, né? Ficar ali encolhida e não falar nada, também pra não partir pra cima da pessoa também, porque senão é um cliente no fim das contas. Mas é difícil, tem uma linha tênue aí da gente conseguir lidar com isso de uma forma melhor. Perfeito. Em resumo, façam terapia. Por favor, gente. Importante. Associada a essa perspectiva que você trouxe, essa vivência, gente, eu tô olhando aqui porque aqui a gente tem uma colinha aqui, entendeu? Porque a travesti é TDAH, e aí a gente precisa estar olhando pra gente lembrar aqui pra direcionar a nossa conversa. Mas você falando agora, eu pensei em 2 pontos, né? Primeiro, que eu gostaria que você trouxesse, se você tem, de repente, algum momento que você entende que... Aliás, acho que você acabou já falando, acho que eu vou mudar um pouquinho essa pergunta, mas para que você traga... Apesar de toda essa narrativa vulnerável, se você sente que a gente teve alguma evolução, né? E pode ser uma evolução, de repente, em a gente conseguir, de fato, aplicar a diversidade, ou falar sobre diversidade, ou até mesmo conseguir falar disso de uma forma mais estratégica, e de qual dica que você dá para quem está começando agora, né? Às vezes é comum uma pessoa me chamar no LinkedIn, eu tô começando com diversidade, qual é a sua dica? Normalmente eu falo, desiste. Né, de uma forma muito, enfim, mas é um trabalho lindo, muito propositivo, mas a gente sabe o peso que isso carrega também, né, porque é sensível falar sobre a vida das pessoas. Então, primeiro que você, de repente, falasse, né, com o que se você sente realmente que houve uma evolução e qual dica que você dá para quem quer entrar nesse fomento, né, nessa luta. Olha, eu acho que ter evolução é inegável, assim, acho que a gente teve bastante evolução, muito menos do que a gente gostaria e precisava.
fato. Mas eu acho que a gente tem, assim, né? Eu hoje tenho clientes que eu consigo ir muito mais além do que, como eu dei o exemplo aqui de explicar até hoje o que é a sigla LGBTQIAPN+. Então, isso já me dá um quentinho maior no coração, sabe? Assim, esses dias eu fechei um treinamento com uma trilha de treinamentos num cliente e eu achei muito engraçado porque era uma moça do RH e uma moça do jurídico, que elas chegaram e falaram assim, eu não quero que você pegue leve com eles. Assim, é pra trazer coisa que vai chocar, é pra xingar, é pra poder trazer tudo pra eles poderem sair daqui, que se não for pra respeitar por bem, que seja pelo medo. E assim, eu achei engraçado porque geralmente o cliente não vem buscando isso, assim, sabe? Ao contrário, né? Exato, exatamente. Assim, não, vamos suavizar, vamos falar, vamos, né, ser um pouco mais legal e tal. Então, assim, eu assustei no primeiro momento e aí depois eu entendi que elas já estavam fazendo um trabalho robusto ali interno, que, claro, dá um passo pra frente, 5 pra trás? Dá. Mas tinha ali uma área, e aí quando eles conseguiram trazer uma consultoria, já era muito assim, ó, a gente já deu a base pra eles. Eles não podem chegar aqui e falar que eles não sabem o básico. Então você precisa cobrar e vir com uma coisa mais profunda. E aí foi até um desafio, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com diversidade, eu lembro que eu tive que dar esse passo pra trás, porque eu queria falar 30 coisas numa palestra, num treinamento de 1h30. E aí chegava lá e falava assim, gente, mas essas pessoas não sabem 30 coisas anteriores que elas precisam para entender isso que eu tô falando. Então começa a ficar uma coisa de novo, embrionária inicial. E aí eu acostumei com esse embrionário inicial, porque é isso, a maioria das empresas ela tá no embrionário inicial. E aí quando uma empresa chega para mim e fala, não, ó, isso aqui a gente já venceu, vamos falar uma outra coisa aqui, vamos cobrar deles isso aqui, vamos cobrar política, vamos cobrar que eles pensem em diretriz, vamos ter um momento no treinamento para colocar eles para pensarem políticas de governança. Então isso já me dá aquele... Claro, é 1 em 1 milhão ainda, né? Assim, mas é isso. Mas me dá isso que você falou de, a gente trabalha com um propósito que é importante. Na maioria dos dias eu me sinto feliz com o meu trabalho, mas tem dia que eu volto pra casa e falo assim, meu Deus. Obrigada, né? Porque tem todas as questões pessoais também que a gente carrega, né? Então, assim, se a pessoa tá ali e chega numa palestra e fala uma coisa absurda, ela muitas vezes tá falando uma coisa absurda que vai contra mim também como pessoa. Então, é muito complicado, né? Não tem essa linha tênue entre quem é a Marina que tá ali como consultora e quem é a Marina que tá ali, mulher LGBT, que é casada com uma outra mulher. Enfim, isso tem toda uma questão. E pra quem tá começando, eu brinco também que eu falo as mesmas coisas que você, desiste. E esse dia eu tava conversando com a minha esposa, eu falei, nossa, que horrível, né? Porque quando eu tava no jornalismo e as pessoas me perguntavam, né, que pra quem tá começando no jornalismo, eu também falava desiste. Eu falei, gente, eu tô em carreiras que eu só falo para as pessoas desistirem. O que eu tô fazendo aqui, sabe? E brincadeiras à parte, eu não acho que é desiste mesmo, assim, eu brinco. Mas eu acho que dá pra gente tentar pensar um pouco pra além de só diversidade, assim. A gente tem que ter o arcabouço, a bagagem de entender sobre diversidade, tem mesmo. Acho que a maioria das pessoas não entendem muitas coisas. Mas tentar linkar isso com outras coisas de negócio, de estratégia, que é aquilo que a gente falou, porque a gente vai precisar convencer pessoas, a gente vai precisar mostrar que diversidade faz sentido pro negócio, que impacta no bolso, e não vai ser só o discurso que vai convencer. Então, ter essas habilidades de pensar, ter uma visão mais estratégica, de pensar negócio, de pensar retorno do investimento, de mostrar o bolso da empresa como que impacta, e até mesmo de entender como você vai convencer aquela empresa. Porque tem gente que você vai convencer pelo coração, né? Você vai mostrar ali um dado que vai deixar a pessoa chocada e ela vai falar, meu Deus, né? Eu sou uma pessoa horrível, a minha empresa é um lugar horrível, eu preciso melhorar. Tem gente que você vai convencer pelo dado, você vai mostrar, olha, vocês estão gastando aqui X por ano afastando gente do trabalho porque as pessoas estão ansiosas e deprimidas. E isso pode ter muito a ver com questões de discriminação aqui dentro. E tem gente que você vai convencer pela concorrência. Você vai falar, ó, seu concorrente... Olha o que ele fez, você viu? Então, até essa habilidade de entender para onde você vai, também é uma habilidade importante que eu acho que é de comunicação também e que tem tudo a ver ali com o trabalho final. Então, eu aconselharia procurar mais desenvolver habilidades que estão para além do core da diversidade como um todo mesmo. Perfeito. Alinhada a tudo isso, uma pergunta que, particularmente, quando me faz essa pergunta, eu fico um pouco assim, tipo, porque são muitas coisas. Mas qual é o seu grande sonho para a comunicação inclusiva e a diversidade? Como que você imagina no futuro? Para mim é um pouco difícil, porque assim, basicamente estamos com diversidade especificamente, a gente trabalha para que um dia não precise existir o nosso trabalho, né? Exatamente, eu ia falar exatamente isso, assim, é isso. Só que, ao mesmo tempo que é isso, eu também tenho certeza que a gente... Isso não vai acontecer enquanto estamos vivas, eu e você. Então, assim, eu acho que pensando em comunicação e diversidade, principalmente, eu acho que o meu grande sonho, assim, é esse, que a gente falou aqui agora, mas um sonho mais
fazível ali, uma coisa, né, que talvez dê pra fazer, é a gente conseguir avançar desse ponto que eu falei de ser tão embrionário, da gente estar sempre discutindo as mesmas coisas muito básicas, sabe? Da gente conseguir, de eu pensar comunicação, de eu pensar diversidade pra uma coisa que, de novo, dando o mesmo exemplo, mas que eu não precise todo ano ficar explicando o que é cada letra da sigla LGBT, que a gente consiga pensar em coisas que realmente ali, claro, seja todo mundo tá na mesma página, todo mundo tem o mesmo conhecimento, porque é importante saber toda a sigla LGBT, não é isso que eu tô querendo dizer, mas que a gente parta só dessa formação inicial pra beleza, e aí? O que nós vamos fazer, né? O que nós estamos fazendo? O que isso aqui tá acontecendo? O que é o resultado disso? E como que nós vamos melhorar? Então, acho que se a gente conseguir dar esse passo, eu já tô bem feliz. Perfeita. Eu costumo dizer que a diversidade, para ela dar certo, né, é sobre a soma de expertises, né? De expertise, o que a gente sabe, o que a gente conhece, e dividir responsabilidades, né? E aí, pensando num contexto geral, acho que hoje a gente fala basicamente sobre 3 grandes frentes, né? Primeira, social. A gente sabe que a gente vive ainda numa sociedade machista, né? Misógina e patriarcal. Inclusive, dentro do pilar de comunicação, né? Geralmente a gente costuma falar que eu, particularmente, sou uma pessoa muito crítica à nossa forma ainda de escrita, que é uma escrita ainda machista, que ainda é uma Sim. escrita onde a gente tem como padrão da nossa língua o masculino, né? E normalmente as pessoas justificam, né? Ah, mas é a linguagem culta, é a linguagem neutra. Não, não é neutra, ela é masculina. Foi criada por e para homens, né? Exato. Então a sociedade ela tem grande participação. Pensando em sociedade, pensando no setor público, né? Que é responsável por políticas públicas que diminuem essas desigualdades. E as empresas, né? Que a gente sabe que é um pilar que impacta muito nessas diversidades. Você sente que existe um peso maior, que de repente existe algum desses pilares que precisa agir mais, ou que de repente a gente precisa estar todo mundo junto no mesmo patamar, ou como você sente, ou qual deles você sente que precisa colocar mais esforço para que de fato a gente consiga avançar? Perfeito. Eu acho assim que para funcionar, diversidade, isso eu acho que se aplica para qualquer área, mas falando de diversidade aqui, acho que precisa mesmo desses 3 atores aí que a gente tá falando. Poder público, instituição privada e pessoas individuais. Acho que cada um vai ter um peso diferente, né? Não dá para você cobrar das pessoas que elas tenham o mesmo alcance de uma organização, mesmo alcance de um governo, pelo amor de Deus, né? Não tá na minha mão aqui, Marina, fazer todas as transformações que um governo ou uma empresa conseguem fazer. Aí eu acho que é inegável. Mas acho que precisa ter uma confluência dessas 3 coisas, sim. Porque, assim, o governo vai fazer política pública, o governo vai chegar onde as empresas não chegam, o governo vai dar a assistência que precisa para as coisas funcionarem. Empresa vai fazer o regimento daquilo ali em que ela se propõe a trabalhar. Então, para dentro dela, quais as regras que vão funcionar ali, para além das regras estipuladas pelo governo, mas e também como ela vai impactar nas comunidades que ela atua. Então, isso também é muito importante. E, por fim, eu acho que tem uma questão das pessoas também que é importante a gente entender a nossa sensação de autorresponsabilização. Porque eu acho que a gente tem 2 erros que a gente cai muito. Um que é jogar tudo no colo das pessoas, né? Então, é aquela coisa que a gente fala muito pra ESG, assim. Então, tome seu banho de 5 minutos. A gente tá ali fazendo todo o esforço da reciclagem, enquanto tem um tanto de empresa aí, né? Gastando horrores de água. Então, a gente joga no colo das pessoas coisas que deveriam ser responsabilidade muito mais, né? De outras organizações. Mas também, acho que a gente cai num outro ponto que é muito ruim às vezes, que é a questão da gente tirar a responsabilidade da gente. Então, assim, o mundo é horrível, o governo não faz nada, a minha empresa é péssima, então eu vou seguir aqui nessa de não fazer nada. E eu acho que essa autorresponsabilização é muito importante também, no sentido não da gente pegar coisas que não estão no nosso alcance, mas de entender que, cara, se eu compreendo que eu consigo, de alguma forma, fazer aqueles lugares que eu frequento, pensando aqui muito em mercado de trabalho, um lugar um pouco melhor para alguém que trabalha comigo, já ajuda alguma coisa, tá? Não adianta nada isso se a organização não tiver uma política estruturada. Mas já ajuda um pouquinho, porque senão também a gente fica naquela coisa de, não, a empresa é horrível. Tá, mas quem faz a empresa, gente? Pessoas. O governo é horrível. Quem faz o governo, gente? Pessoas. Então, assim, somos nós ali, cada um na sua alçada, eu aqui na minha cadeira, você na sua, e alguém lá numa cadeira de conselho, que tem um poder muito maior. Mas a gente precisa começar a provocar essas pessoas também pra ter o poder, ainda mais, principalmente quem tem um poderzinho da caneta ali, a ter alguma movimentação que vai chegar num lugar que eu acho que funciona se os 3 atores atuarem juntos. Perfeita. Uma aula. É isso, entendeu? Se você quer aprender sobre diversidade, sobre comunicação, assiste esse podcast e veja. Eu teria muitas outras perguntas, né, pra fazer, mas a gente tá chegando no finalzinho. E aí a gente vai pra um bate-bola. Tá bom. Coisa rápida, aquilo que vem na cabeça, em 15 segundos. Primeiro é um conselho de diversidade que parece bom, mas faz mal. Eu acho que é aquele que a intenção
é o suficiente, sabe? Assim, Ah, sim. a intenção é... Gente, conta. É o suficiente? Não é o suficiente, né? Então, vamos começar por aí. Boa. Uma habilidade humana que nenhuma política corporativa substitui. Eu acho que é a nossa habilidade de comunicação, tá? Eu acho que é a nossa habilidade de conversar com outra pessoa, ouvir outra pessoa e comunicar o que a gente precisa. Acho que não adianta nada estar ali na organização, toda uma política bonita, se a gente não tá comunicando isso e sabendo passar isso pra frente. Perfeita. E a pergunta número 1 que toda empresa deveria se fazer antes de lançar qualquer campanha de inclusão. Empresas, fiquem atentas. Eu acho que é o básico, não tem como fugir. É o que eu quero com isso e aonde que eu quero chegar com isso. Porque se a sua justificativa for, eu quero aparecer, ter um marketing legal, beleza, faz. Mas você vai ter uma outra estratégia. Agora, se eu quero mudar alguma coisa aqui, você vai ter que ter uma outra visão. Então, é o que você quer. Primeiro, acho que a gente precisa saber o que a gente quer pra gente chegar em algum lugar, né? Então, acho que é por aí. E para fechar com chave de ouro, estamos juntas, né, no mesmo livro. Inclusive, a Má é uma das responsáveis por eu conseguir participar. E tá aí a importância, né, das pessoas aliadas que nos dão esse apoio, para que a gente também consiga estar nesses espaços, que é a essência da influência, que tá para ser lançada aí no dia 2 de abril. Eu gostaria que você falasse o que as pessoas podem esperar, de repente, e o que significa para você participar desse livro e dessa escrita. Eu adoro escrever, né? Como eu falei aqui várias vezes, você falou também, eu sou jornalista de formação, então escrever foi sempre uma coisa muito legal pra mim. Então eu me empolgo sempre, assim, me chama pra participar de um livro que eu vou. Já participei de outros livros antes, não com essa temática, então tem uma coisa muito inusitada pra mim, falar um pouquinho dessa questão de me ver como criadora de conteúdo, de como alguém que fecha negócios no LinkedIn principalmente por causa de conteúdo, então isso é uma pegada diferente. Pelo que eu vi, assim, já do livro que tá pronto aí, tem capítulos interessantíssimos de assuntos variados dentro dessa questão de produção de conteúdo. O meu, especificamente, eu falo um pouco de como eu comecei a criar conteúdo e como eu comecei a entender que o que eu falava podia importar ou pensar assim, como isso vai importar para alguém quando eu perdi meu sobrenome corporativo. Porque antes eu era a Marina de um grande jornal, depois eu era uma Marina de uma Big Tech, e aí depois eu sou a Marina, e aí, né? Faz o que com isso? Ela flui. Então, isso foi uma questão para mim de terapia, de novo, e isso impactou meu conteúdo. Então, o meu capítulo é por aí. Eu acho que pode ajudar muita gente que talvez esteja na mesma situação. Então, a gente espera vocês lá no lançamento. Perfeito. Não percam, porque tá incrível, tá? Não é só mais um livro, não é só mais um... Leiam, que realmente tá muito incrível. Má, muito obrigada pelo papo. Pra mim é sempre um prazer te ouvir. Sempre um prazer realmente entender um pouquinho das suas perspectivas, né? Porque também é sobre isso, sobre troca, é a forma como a gente aprende. Esse foi o People to Cast. Não deixe de acompanhar também outros episódios, outras pessoas especialistas que vêm aqui para compartilhar sobre as narrativas. Acompanhe o lançamento do livro no dia 2 de abril. Acompanhe nas redes para você ficar um pouquinho a par de todo o lançamento. Muito obrigada pelo papo, pela conversa, pela troca. Eu que agradeço. É sempre maravilhoso estar com você. Obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu, gente.